Fala pessoal, estamos aqui para o nosso segundo vídeo nessa busca pela sabedoria, que ela ande com a gente, que nos abençoe. E vamos lá. Agora a gente vai para o livro de Provérbios, na versão da Bíblia King James. Você que queira acompanhar, vai ter um link aí também na descrição se você quiser abrir essa versão da Bíblia. Provérbios, o princípio da sabedoria. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos, aumentará em muito seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação, para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Advertências contra as seduções. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menosprezes o ensino da tua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não o permitas. Se te convidarem, vem conosco, embosquemo-nos para assaltar e matar alguém, espreitemo-nos o incauto, ainda que apenas por diversão, traguemo-los vivos, como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los por completo, como são aniquilados os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com tudo o que roubamos. Junta-te ao nosso bando, dividiremos em partes iguais os resultados de tudo o que tomarmos. Filho meu, não sigas pelo caminho desse tipo de gente. Afasta os teus pés para longe das veredas que eles seguem. Então, foi um aviso. Se os incautos te convidarem a fazer coisas ruins, não os acompanhe. Pois os pés deles se precipitam para o mal e correm para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede de caça se as aves te observam, da mesma maneira, essas pessoas não percebem que armam cilada contra a própria vida. Constroem emboscadas para a própria destruição. Tal é a vereda de todo ganancioso, e a ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato à ruína. Exortação à sabedoria. A sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas, brada no alto dos muros, à entrada das portas da cidade profere em voz alta o seu discurso. Até quando, ó insensatos, amarei a insensatez, e vós, zombadores, até quando terei prazer na zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezarei o conhecimento? Convertei-vos, pois, à minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito, e vos revelarei as minhas palavras. Contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento, e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Em vez disso, rejeitastes todo conselho e não aceitaste a minha repreensão. Eu, de minha parte, zombarei da vossa desgraça. Me rirei quando o terror se abater sobre vós. Em vindo o flagelo, como a tempestade sobre vós, em vindo a vossa completa perdição, como o furacão, quando a aflição e a dor vos desprezarem, então suplicarão minha atenção. Entretanto, não vos responderei. Buscar-me-ão, porém, não me hão de encontrar. Porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno, o Senhor. Não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes, e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis. Pois a imprudência dos nécios os matarás, e o falso
Bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Final do primeiro capítulo. Então a ideia, pessoal, é que a gente possa ler um capítulo por vídeo e possa tecer ali breves comentários, até para a pessoa que ainda está sendo iniciada, que ainda não tem o costume de ouvir os versículos nessa toada da Bíblia. Eu acho que Deus, eu acho não, tenho certeza que Deus me abençoou muito de me dar compreensão, porque eu sinto que eu compreendo, né, a Bíblia, e por isso que eu estou gravando essa série de vídeos para vocês. A gente vê pessoas que passam anos frequentando a igreja, mas que não conseguem a concentração mental suficiente para ler a Bíblia. Então, eu acho que essa leitura tanto pode ajudar. A King James já é uma versão que ela tem uma literatura, né, mais acessível. Eu lembro de quando na minha infância eu fui tentar ler a Bíblia e eram os verbos tudo fartá-lo-ei, né, tudo-ei, aqueles particípios de verbos complexos. Então isso dificultou na minha infância a leitura. Depois, quando eu busquei novamente, Deus me abençoou. As versões da Bíblia também que eu busquei foram mais acessíveis, então eu estou buscando abençoar as pessoas também com essa leitura mais acessível. Então eu vou passar aqui sempre, ao final do capítulo, fazendo breves considerações, às vezes dando um exemplo daquela fala. Então aqui já teve algumas coisas que eu marquei na minha primeira leitura, que eu vou estar me baseando nelas para poder comentar, né? Gente, o livro da sabedoria é basicamente para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, você entender o que vai produzir conhecimento real para a sua vida e o que você não vale a pena, por onde que não dá para ir. Então, para isso que a gente está estudando, a gente está investindo nosso tempo para que quando a gente for utilizar esse conhecimento, em tudo que a gente fizer, a gente possa colher. Eu tenho um relato aqui para dar para vocês, que foi um pedido que eu fiz a Deus. Eu falei isso para os meus tios também, para o meu tio Oswaldo. Eu lembro de ter falado para amigos, que eu tinha uma meta na minha vida, que tudo que eu fizesse me desse conhecimento, agregasse para a minha vida, tudo. Eu dizia assim, que eu queria que meu lazer, ele me desse conhecimento. De início, quando a pessoa pensa pela primeira vez, pode parecer ruim, né? Nossa, toda hora você vai estar nessa energia, trabalhando e tal. Mas não, quando você, pelo menos da forma que Deus me deu esse presente, quando você acostuma a viver em busca da sabedoria, você consegue, em tudo que você faz, fazer o que o Pablo Marçal chama de tirar os códigos. Então você tira ali os ensinamentos que aquela arte ela te entrega de alguma forma. Por exemplo, o agricultor, ele está lá no labor dele, mas ele está aprendendo, o corpo dele está sendo de alguma forma cuidado, né? Mantendo a saúde, ele está aprendendo a cuidar da terra, aquilo gera um conhecimento, uma sabedoria para ele em determinado grau. O esportista, cada esporte, pessoal, tem um código, tem um ensinamento sobre a vida de maneira geral, né? Enfim, por isso que a Fórmula 1 se tornou tão complexa ao longo do tempo, né? Aquela troca de pneus rápida, aquela correria, tudo aquilo ali está codificado, está imantado, por isso que aquelas pessoas são tão geralmente ricas, milionárias. Por quê? Porque elas aplicam aquela codificação de como fazer a Fórmula 1, aquela corrida de carro, aquela coisa concentrada na vida dela, né? De ela ser precisa, porque cada curva do carro ali é precisa, então eles são precisos também naquilo. Então estou dando mais exemplos até para quem ainda não entende a base filosófica da sabedoria, da busca dela em tudo. Como que você busca? Passe em tudo que você vai fazer a buscar qual a reflexão profunda atrás disso que eu estou fazendo. Meu trabalho exige concentração, então qual a importância dessa concentração? E como eu abençoo, eu pego essa concentração e aplico ela na minha vida, para minhas coisas. Tudo assim, tudo buscando esse conhecimento mais profundo. Aqui eu não vou me furtar de falar porque eu estou falando com minha filha, com meus netos, então um dia eu vou ter até morrido e eles vão poder estar tendo essa base filosófica para abençoar a vida deles. Então, eu espero que faça sentido para você também. Então, ele vai falar, né, que essa busca também é para desenvolver um caráter correto, mas não um correto bobo, um correto perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso. Então, você vai ser correto na busca
por sabedoria, mas você não vai ser um bobo, você vai ser uma pessoa que a própria sabedoria te entrega o caminho, né, que você deve adotar nas suas negociações, nas suas posturas, para conquistar seu sucesso. Salomão foi o rei mais sábio e ele não foi um bobo. Os outros reis vinham até ele se curvar, né, fazer amizade, como a gente vai ler aqui, mas eu acho que vai ser em Eclesiastes que a gente lê isso, né, que a rainha foi lá, presenteou ele, os outros reis também iam lá. Então, não é porque ele era um bobo, mas era porque a postura dele, a perspicácia dele mostrava que ele estava muito à frente. Quantas pessoas estão tentando ser espertas com você, você já calcula a esperteza delas, você já está pronto para a rasteira que ela vai tentar te dar, e você já está olhando lá na frente outras coisas. Não, quando essa pessoa tentar me enganar, que eu ainda vou perdoar ela e vou mostrar outro caminho para ela e tá tudo bem, faz parte do dia a dia. Claro que a gente não vai viver passando o dia levando ataque das pessoas, mas vai viver antecipando a natureza do espírito humano, né? Beleza. Então ele vai falar que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a disciplina e a sabedoria. Então, um dia, gente, eu estava no carro e aí alguém falou não sei o que sabedoria, a gente estava indo para uma festa. Eu lembro que uma pessoa falou, que sabedoria o quê? E ela falou ao toque. E ao mesmo momento que ela falou isso, eu já tinha feito a análise assim da estrutura da pessoa e eu disse, é por isso que está vivendo da forma que está. E é isso que o versículo está dizendo aqui, né? Interessante. Sempre que você vê uma pessoa com grandes problemas, você vai ver que ela desprezou até o significado da palavra sabedoria na vida dela. Não que os sábios não possam passar por dificuldades, né? Isso é inerente à vida, mas a busca e a implementação da sabedoria vai amenizar e diminuir as proporções das dificuldades que você tem para enfrentar. Essas pessoas, ele vai falar, essas pessoas não percebem que armam cilada contra a própria vida, constroem emboscada na sua própria destruição, que são aquelas pessoas que ele falou anteriormente, ele tinha falado nessa parte, sobre as pessoas que chamam as outras para fazer armadilhas, para fazer armadilhas para atacar outras pessoas, para profanar, ele dá o exemplo que profanar sepulturas, essas coisas que são práticas antigas, né, de cultos mágicos ou até por pura falta de sabedoria, digamos assim. Então ele vai falar que a tal vereda de todo ganancioso e a ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato à ruína, certo? Então, gente, para viver bem não é preciso viver de maneira errada. É possível ser rico, Salomão foi, e aí eu tenho um exemplo para dar para vocês, Salomão foi extremamente rico, vivendo no caminho de Deus e com sabedoria. Então, ele até pergunta, até quando, insensatos, zombadores e descontrolados, vocês vão desprezar o conhecimento? Porque, pessoal, como eu disse aqui, eu sei que hoje, para muitos que estão assistindo esse vídeo, estão sendo iniciados, eles estão dizendo assim, como assim ela está nos 4 cantos da rua? Gente, é literal. É literal, tão literal, que até para mim, que já tenho uma iniciação em sabedoria, até eu deixo furtar muito, porque a sabedoria ela está diante dos nossos olhos. A sabedoria divina ela se expressa até na geometria, na forma que as coisas encaixam, na forma que a gravidade ela encaixa. Futuramente, quando a gente lê todos os livros, eu vou passar um outro conhecimento de iniciação sobre sabedoria para vocês, com o qual vocês passarão a poder olhar, eu prometo, acredite, leve a sério isso que eu estou falando, vocês passaram a poder olhar na estrutura física das coisas e vocês poderão tirar ensinamentos para as suas vidas. Se olhar para uma estrutura física de um móvel, você dizer, com base na estrutura daquele móvel, a relação entre tal e tal pessoa, entre mim e tal pessoa, tem que se dar de tal forma, por causa que aquela estrutura me ensina de tal forma. Ou você olhar para outras coisas, por exemplo, para a água, para outras coisas da natureza, e você fazer esse mesmo tipo de construção mental. É uma coisa que eu não garanto que todos vão pegar, mas aqueles que estiverem iniciados em sabedoria e que conseguirem levar a sério isso aqui e aplicar em suas vidas, certamente conseguirão tirar um grande proveito. Aí ele fala, né? A sabedoria fala, no caso, ela fala. Ela está te buscando, ela está pelos 4 cantos das ruas, por todos os lugares, te gritando, e você não ouve. Então ele avisa. Então, para vocês,
ela fala, eu de minha parte zombarei da vossa desgraça, me rirei quando o terror se abster sobre vós. Porque, pessoal, andar sem sabedoria é como andar sem um escudo, sem uma proteção. Então, em algum momento, as coisas ruins vão buscar a pessoa que anda sem sabedoria, porque é aleatório, inerente ao dia a dia, né? O bom atrai o bom, o justo atrai o justo, o ruim vai atrair quem está desprotegido para aquelas situações. Portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes, e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis. Mas aí ela avisa que aquele que der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer a mal algum. Então, pessoal, eu acho extremamente relevante não só essa leitura, mas parar e refletir, né, nesses versículos, principalmente os que eu marquei, porque, gente, eu sei que, principalmente se eu te indiquei esse vídeo como assiste ali e tal, a iniciação, cara, dá muita atenção para isso, porque muitos detalhes das vidas de quem vive em dificuldade já está solucionado nesse livro. Já está dito assim, ó, tua vida vai ser isso aqui se tu se dedicar e vai ser isso aqui se tu não se dedicar. Qual a tua escolha? Só que a pessoa que não leu, que não conhece, que não tem essa iniciação e esse conhecimento, ela está jogada à sorte. Então, necessariamente, assim, a maioria das vezes, a pessoa está jogada para esse caminho de dificuldades. Então, mas é isso, não que quem não leu o livro, Deus não vai acompanhar, Deus sempre ele vai escolher com quem que ele vai estar, né? Quem que ele vai abençoar. Mas é isso, espero que dê para sentir o carinho, a atenção que eu estou buscando dar nessa gravação. E a gente vai continuar firme, tá? Deixe seu comentário, se você acha melhor. Não, Juan, lê só os versículos, no final de tudo você comenta. Ou pode dar sua dica aí, porque essa leitura aqui, ela vai se estender por mais de 140 capítulos bíblicos, fora outras filosofias que eu pretendo trazer aqui nessas gravações. E é isso, pessoal. Até o próximo capítulo. Um abraço.